Olá, alunos da disciplina de custos, tudo bem? Então, a gente vai hoje para a parte 2 da nossa aula sobre cálculo dos custos de produção. Primeiro, eu quero lembrar vocês que após essa aula, após eu explicar um pouquinho como é que faz o cálculo dos custos de produção, vocês vão ter um exercício, né, para entender na prática como é que a gente faz o cálculo, tá bem? Esse exercício eu vou postar agora já para dar um período maior para vocês efetuarem ele, mas equivale à aula 9, tá bem? Eu aconselho vocês a olharem os dois vídeos para fazer os exercícios e podem me procurar se tem dúvidas, tá bem? Beijos então e boa aula agora. Então, a gente viu na outra aula as terminologias relacionadas, a gente resgatou, né, a custos, para identificar custo fixo, variável, custo direto, custo indireto, custo de material, de mão de obra, enfim. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre custo de produção, mas de fato, a gente vai falar sobre como faz o cálculo de custo de produção, né? Fazendo aí um resgate inicial, a gente iniciou custos falando sobre para que servia, enfim, diferenciando custos relacionados à financeira, administração financeira e à contabilidade, e aí depois a gente passou a trabalhar o que são custos, né? Como é que calcula, a diferenciação de custo direto, custo indireto, despesas. Aí depois a gente foi ver custo relacionado ao estoque, né? Para empresas que têm estoque, as formas de se calcular custo de estoque, e aí a partir de agora, da aula anterior, a gente está vendo como é que faz custo de produção, que é para o cálculo, então, de produto, né, para entender qual o valor do produto. Então, o custo de produção, eles acontecem conforme o processo produtivo em um período de tempo de uma empresa, né? E aí quem vai definir, então, o tempo que vai se calcular esse custo de produção é a própria empresa, não é? A gente vive num período agora complicado economicamente, onde a gente tem questões preponderantes como uma inflação, né? Que há muito tempo a gente não tinha uma inflação muito forte, que pega produtos primários e os transforma, né, os coloca em um ápice, né, de valor, e isso modifica bastante os custos de produção também, porque muitos produtos dependem de uma produção ou de produtos relacionados à produção que são essenciais, assim, por exemplo, o gás às vezes é utilizado, e o gás que passou nos últimos anos de 50 a 100 reais o valor do botijão, por exemplo, mas assim, entre outros diversos. O custo de produção do período, de qualquer período, e aí o período quem define é a empresa, e eu imagino que as empresas atualmente estejam diminuindo, né, este período de tempo para contabilizar o custo, justamente para que elas consigam se adequar à realidade, né, para que os custos sejam os mais reais possíveis. Então é simples de certa forma. O que que vem? Vai o material, o custo com o material, o custo relacionado à mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Então isso, né, é como são as três bases de cálculo para se compreender então o custo de produção do período de qualquer empresa. O custo primário de produção, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com saber o valor de material direto mais mão de obra direta, sem os custos indiretos de fabricação. Os custos indiretos de fabricação são aqueles que a gente vai nas próximas aulas, depois do exercício conversar, para fazer o quê? Para aprender a fazer apropriação de custos, sistemas de apropriação de custos para diferenciar os custos indiretos. Custos diretos, né, que chama aqui material direto também, eles são mais simples de agregar o valor, né, do produto. Quando você compra plástico só para fazer aquela caneta, você sabe que todo o valor que você gastou em compra de plástico é material direto para aquela caneta. O difícil é você elencar, por exemplo, quando você tem 20 produtos diferentes na tua empresa e você precisa elencar você precisa dividir
custos indiretos de, por exemplo, água, luz, telefone ou vários outros custos indiretos relacionados à própria fabricação lá da caneta, né? Esse é mais complicado. Então, o custo primário, ele se refere só aos materiais diretamente utilizados para a produção do que quer que a empresa produza e a mão de obra direta relacionada à produção daquele período também. E aí o custo de transformação ou de conversão do produto, ele tem a ver com o quê? Com o custo da mão de obra direta mais os custos indiretos de fabricação, porque o custo de transformação é o quanto vai custar para pegar aquele material diretamente relacionado à constituição do produto e transformar em um produto vendável. Então, o custo da mão de obra direta mais os custos indiretos de fabricação, eles somam o custo de transformação. Elementos que compõem o custo de fabricação. São 3 elementos principais no custo de um produto fabricado, então. Nós temos o material direto. O material direto se refere a todo o material integrante do produto acabado e que pode ser distribuído a unidades específicas, né? Então, a matéria-prima utilizada na confecção de qualquer produto. Por exemplo, para a confecção de uma xícara, a cerâmica, a pintura, todos os materiais que eu utilizo para a fabricação deste produto, né, de matéria-prima, eles são relacionados a custo de material direto. Tem 2 problemas relacionados a isso com relação aos custos de material direto, tá? Que é como deve ser contabilizado esse custo de aquisição e como deve ser avaliada a saída de material para a produção. Por quê? Porque, no geral, as empresas compram uma grande quantidade do produto que elas fabricam e elas estocam, né? E aí, como é que elas vão contabilizar esse custo de aquisição e como é que elas vão avaliar essa saída de material? Vou dar um exemplo. Aí a empresa consegue uma promoção e compra um monte de produto muito barato e aí ela mistura lá com um monte de materiais mais caros, né? Quando ela vai contabilizar o custo do estoque que ela tem que pensar nisso. E também para contabilizar o custo de aquisição. O custo de aquisição, ele compreende todos os gastos que são efetivamente incorridos para a colocação dos materiais em condições de uso. O que isso significa? Ou seja, então, o valor de aquisição dos materiais incluídos, no valor de aquisição dos materiais são incluídos todos os impostos incidentes sobre as compras e excluídos todos os impostos recuperáveis. Esse é um problema bem da contabilidade, assim, que é preciso se dar conta na hora de efetuar os lançamentos, né, para fazer cálculo de custo. Porque, por exemplo, alguns impostos, eu acho que vocês viram isso nas disciplinas. Na disciplina de contabilidade, são considerados recuperáveis. O que significa o quê? Significa que você paga o imposto e depois você recupera ele. Então é preciso que você não imbuta novamente esse valor no custo de aquisição de material. Outra questão é relacionada a fretes e seguros também. Caso o produto seja sujeito a essas despesas, também verificando a existência de impostos recuperáveis no caso do frete. Então, os descontos incondicionais obtidos e abatimentos sobre as compras concedidos pelo fornecedor, também a gente tem que diminuir dos custos de aquisição. Então, essas questões legais, na verdade, elas importam, porque não sei se vocês lembram lá da aula inicial, mas quando a gente efetua cálculo de custo do produto, a gente efetua cálculo de custo dentro da contabilidade para quê? Para aferir impostos, né? Para a gente saber quanto tem que pagar de imposto pela compra dos produtos. Então, por isso é importante compreender que essas 3 questões, tanto os impostos recuperáveis, fretes e seguros que contêm impostos recuperáveis e descontos, eles serão abatidos do valor de custo. A gente não pode inserir no custo de aquisição. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, que supõe a compra de uma determinada matéria-prima no valor de R$20.000. E sobre essa aquisição inseriram IPI de 10%, ICMS, PIS, COFINS. Desculpa.
E a empresa ainda pagou frete no valor de 2.000, com ICMS de 12%, PIS, COFINS, PIS de 1,65 e COFINS de 7,6. Então, os valores desembolsados nessa aquisição é de matéria-prima, mais IPI de 10% destacado na nota fiscal, mais frete para pessoa física. Por quê? Porque foi excluso esses valores aqui, mas teve IPI de 10% e teve frete no valor de R$2.000. Então, o valor desembolsado na aquisição não é só da matéria-prima, mas também o valor dos impostos que não são recuperáveis e que incidem sobre o produto, né? Então, o custo da matéria-prima total é de 24.000 e não de 20. O custo de aquisição ainda, ó. Que custo de aquisição da matéria-prima? Vá lá, ICMS recuperável de 18%. Se o ICMS é recuperável de 18%, significa o quê? Significa que eu vou retirar esse valor, por isso que ele está aqui entre parênteses, porque eu vou tirar 18% dos 20.000, que é 13.600. Se o PIS a compensar, também eu vou retirar. COFINS a compensar, a mesma coisa. Soma o frete, que é de 2.000, tem o ICMS recuperável do frete de 240, PIS a compensar e COFINS a compensar. Então, no fim das contas, o valor considerado como custo da matéria-prima é 16.125. O valor é um pouco menor, porque eu tenho ali um monte de ICMS e imposto que eu vou compensar, que está embutido no valor. Sobre mão de obra agora, mão de obra direta. A mão de obra direta é o gasto relativo ao pessoal que trabalha diretamente na produção, sendo possível, então, a averiguação desse tempo despendido para a elaboração desse produto. É um gasto cujo valor é apropriável a este sem a necessidade de usar qualquer critério de rateio. Nós temos também a mão de obra indireta, os gastos relativos ao pessoal da produção que necessitam de algum critério de rateio para sua apropriação ao produto e são classificados como mão de obra indireta, como, por exemplo, o salário do supervisor da fábrica ou do pessoal de manutenção, da limpeza, que dentro desses elementos vão se classificar, então, como custos indiretos de fabricação, porque há uma diferença, a mão de obra direta é relativa ao pessoal que trabalha para a fabricação do produto, lá, fazendo a caneta, fazendo a caneca, especificadamente. Agora, a mão de obra indireta se refere ao pessoal que trabalha dentro da indústria, mas não é classificado diretamente aquela mão de obra, porque você divide essa mão de obra para em vários centros de custos, digamos assim. Por conta disso, é que a gente precisa aprender a fazer o cálculo dos custos indiretos de fabricação. Na minha opinião, é a parte mais difícil da área de custos, né? É você organizar a planilha e você pegar todos os custos indiretos, que na maior parte das vezes é o maior percentual de custos relacionados à produção, e dividir entre os produtos fabricados. O custo da mão de obra, então. Sobre o valor do salário pago aos funcionários, a empresa também vai ter encargos sociais, como INSS, FGTS, direitos trabalhistas, 13º, férias, adicional de férias. Então, assim, o 13º e as férias, eles vão ser calculados proporcionalmente ao mês trabalhado, embora o 13º seja pago só no final do ano e as férias no período que o funcionário completa 12 meses, mas a gente faz o cálculo antes. E a gente sempre tem outros encargos, né, relacionados ao valor do salário recebido pelos funcionários. Como é que a gente calcula o custo da mão de obra? O custo da mão de obra vai ser calculado dependendo do tipo de função que ocupa e utilizando a lei para isso, né? Então, é dessa forma exatamente que a gente faz o cálculo do custo da mão de obra. Os direitos trabalhistas básicos são hora extra, 13º, férias e adicional de férias. Então, a gente supõe ali um gasto básico para a gente poder compreender como é que é cálculo de mão de obra, né? Digamos que seja o valor de 10.000, nesse período foram trabalhadas 100 horas. Pede-se lá que calcule o valor do custo da mão de obra que será agregado à produção em um determinado período. Então, a gente tem lá o salário, as horas extras, 100 horas, e aí a gente tem mais o valor das horas extras. A base de cálculo, então, é o salário mais as horas extras. E aí a gente vai calcular INSS, FGTS, vai fazer a provisão de 13º, INSS, FGTS, enfim, todas as provisões. Ao fim das contas, o custo da mão de obra vai sair de 16.000 para 27.000 e alguma coisa. Então, o que significa? Isso significa que
o custo da mão de obra não é só o valor de salário que você paga, é o valor total. Ah, como é que eu sei esse valor total para eu fazer o gráfico e tal? Assim, aqui a gente tem a lei como é que calcula, não é? Mas aí cada tipo de trabalhador, cada horário de trabalho dele vai ter um custo de salário diferente. Aqui a disciplina não é relacionada, a disciplina não nos obriga a compreender como é que faz o cálculo de cada um, mas é só para vocês entenderem que o cálculo do salário da mão de obra é mais do que apenas e simplesmente o valor que é pago. A gente tem até alguns sites, eu acho, que fazem isso. Eu não procurei ali dessa vez, mas eu sei que tem, para vocês compreenderem como é que faz o cálculo do custo da mão de obra, tá? Enfim, agora na prática, né, que é o que vocês vão fazer lá nos exercícios, vocês têm que considerar o quê? Vocês têm que considerar que o custo da produção do período, que é esse CPP, é igual ao quê? Aos insumos, né, o quanto você compra, né, de produtos, mais a mão de obra direta, MOD, mais os custos indiretos de fabricação. Tá, mas e o que contém dentro dos insumos? Bom, como é que a gente faz o cálculo dos insumos? Os insumos é igual ao quê? Ao estoque inicial de matéria-prima, ou seja, quanto eu tenho no início do período, mais as compras que eu fiz ao longo daquele período, menos o estoque final de matéria-prima. Assim, eu sei exatamente quanto de insumo durante aquele período eu usei para a fabricação do meu produto. Já o custo da produção acabada, ele tem a ver com o quê? O custo da produção acabada, ou seja, do produto que está lá em estoque acabado, ele tem a ver com o CPA, igual ao estoque inicial de produtos em elaboração. O estoque inicial de produtos em elaboração é os produtos que estão em elaboração no início, mais o custo de produção do período, que a gente tem lá em cima, menos o estoque final de produtos em elaboração. Aí eu sei exatamente qual o valor do meu custo da produção acabada, finalizada. Outro cálculo é o custo do produto vendido. O custo do produto vendido, portanto, é o quê? É o estoque inicial de produtos acabados mais o estoque ou custo da produção acabada menos o estoque final de produtos acabados, né? Então, essas são as fórmulas, digamos assim, e que vocês precisam saber para fazer cálculo de custo de produção de período, né? Por que fala em período? Porque o período quem vai definir é a empresa, o exercício que a gente está fazendo, né? E o tipo de mão de obra e material também. Para isso, vocês precisam só entender o que é mão de obra, o que é custo indireto, o que é custo direto de fabricação, tá bem? Eu espero que ajude vocês esse esqueminha e a explicação dele para os exercícios. Muito obrigada, boa sorte nos estudos e me chamem se precisar. Beijos!